Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Funcionária dos Correios é presa em flagrante por suspeita de furtar mercadorias no interior do estado. Polícia Civil e Militar participam de operação em combate à poluição sonora em praias e avenidas da capital. Em Caxias, moradores de um povoado denunciam abandono de escola após reforma do local. Com baixa procura, campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada até outubro em todo o país. E ainda, FAPEMA lança coletânea de livros digitais com pesquisas realizadas no Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição desta sexta-feira com uma informação que chega do interior do estado, porque uma supervisora do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios foi presa em flagrante na cidade de Caxias. A ação foi deflagrada pela Polícia Federal e quem tem as informações é a repórter Franciane Araújo. A suspeita foi detida na tarde desta sexta-feira no centro de Caxias, na região leste do estado. Com ela foram encontradas mercadorias destinadas às cidades de Coroatá e Codó, que estavam sendo levadas de modo escondido na motocicleta em que ela pilotava. A funcionária dos Correios foi conduzida à delegacia da Polícia Federal, onde foi lavrado o auto da prisão em flagrante por crime de peculato. Após a confecção do material apreendido, a suspeita foi conduzida à penitenciária feminina. Franciane Araújo de Caxias para o Jornal da Difusora. Obrigado, Franciane, pelas informações. Agora, olha só, um policial militar maranhense foi morto a tiros hoje à tarde em Teresina, aqui no estado vizinho do Piauí. Ele estava esperando a namorada em uma avenida da cidade quando foi atingido pelos disparos. Um dos suspeitos foi preso, agora há pouco, próximo ao local onde aconteceu o crime. Ele ainda chegou a ser agredido por populares, mas não chegou a ser linchado. Nenhum pertence da vítima foi roubado. E uma operação do Ministério Público prendeu condutores que estavam circulando com motocicletas adulteradas em avenidas aqui da capital. A ação tem o objetivo de identificar casos de poluição sonora. O que vale lembrar é crime ambiental. As ações envolvem promotores de justiça que atuam na Grande Ilha. Os trabalhos têm como objetivo disciplinar, entre outros quesitos, o acesso às praias e identificar situações de poluição sonora. Em se tratando de crime ambiental, só neste mês de agosto, pelo menos 3 operações foram realizadas em São Luís, que resultaram em pessoas presas e veículos apreendidos. Essa operação nós temos o apoio incondicional do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, peritos criminais, escrivães, delegados de polícia, a CMTT, que nos está dando o apoio necessário. O Ministério Público, o que faz? A função do Ministério Público Constitucional é ser fiscal da lei e garantidor da ordem democrática e do regime jurídico. Então, nós fiscalizamos a ação da polícia e dos órgãos municipais de fiscalização. Na última quarta-feira, pelo menos 11 pessoas foram presas. Todos estavam trafegando no bairro da Coab com motos com canos de descarga adulterados, sem licenciador, o que acaba gerando muito barulho. Os veículos apreendidos deverão passar por vistorias do ICRIM. Esses exames periciais são atinentes nas motocicletas, nos veículos automotores, verificar, por exemplo, a originalidade. Aquelas motocicletas, aqueles veículos automotores estão resguardados com as peças originais de fábrica ou com uma troca original ou não. A Organização Mundial da Saúde considera que um som deve ficar em até 50 decibéis para não causar danos ao ser humano, pois a partir desse nível, os maus efeitos começam a aparecer. Dificuldades intelectuais, falta de concentração e tensão são alguns deles. Poluição sonora é crime. Para se livrar da prisão, o condutor que é identificado em situação irregular é obrigado a pagar uma fiança de pelo menos um salário mínimo. É um crime em que a pena não é muito alta, a pessoa paga a fiança e se livra solto, mas independentemente disso ele responde a infrações administrativas e além da infração penal, que é a mais grave de todas. Tem muita gente que parece que não entende que isso acaba sendo um crime, né? Fora ser extremamente desagradável com o próximo, enfim.
Moradores de um povoado de Caxias denunciam que a escola que recebeu estoques da região foi reformada, inclusive, e depois abandonada pela prefeitura da cidade. A falta de manutenção no local já estaria causando novos problemas. Há 8 anos não tem aula nesta escola no povoado Chapada, que fica na zona rural de Caxias, às margens da MA 127. As crianças do povoado em idade escolar passaram a estudar em escolas polo. Uma no povoado Chapada 1, no distrito de Caxias, e a outra no povoado Candeias, no município de São João do Soter. Segundo os moradores, a escola foi reformada no primeiro ano do mandato do então prefeito Fábio Gentil, mas nunca teve aula. O mato mostra que o local está abandonado. A energia continua ligada, tem água encanada, mas os pardais é que tomaram conta e fizeram seus ninhos. A unidade escolar municipal José Sarney está fechada. Os moradores não entendem o porquê da reforma. Dona Aulina queria mesmo era que os netos estudassem perto de casa. Que era bom estudar isso aí, que era pertinho, não ia tacar no mundo. Por causa da pandemia, a lavradora Jaqueline está ajudando os filhos a fazerem as tarefas da escola em casa. Mas se preocupa em saber que os 3 filhos vão voltar a pegar ônibus a qualquer momento para poder continuar os estudos. Eu vou ficar naquela. Será que ele chegou no colégio? Como é que ele está se comportando no ônibus? Será que está quieto ou está com a cabeça lá de fora? A gente fica com o pé atrás, né? As crianças do povoado gostariam de poder estudar na escola José Sarney, que está abandonada. Mas você queria estudar nessa escola aqui que é pertinho da sua casa? Queria. Uma escola pertinho de casa é bem melhor. É. Pegar ônibus para ir para a escola, atravessar a BR é ruim, né? É. Pois é, fácil de entender a preocupação dos estudantes e das famílias, né? Difícil é explicar o que está acontecendo. E a produção tentou entrar em contato com a Prefeitura de Caxias, mas não conseguiu resposta até o momento. Agora eu mudo de assunto, faço o convite a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook para interagir com a gente, deixar o seu comentário, dizer inclusive de onde está acompanhando a nossa programação. A sua participação é muito bem-vinda, fique à vontade. No próximo bloco a gente fala sobre o prazo para vacinar o rebanho contra a febre aftosa, que termina na semana que vem. E ainda, a baixa procura por vacina obriga o Ministério da Saúde a prorrogar a campanha contra o sarampo. Já voltamos com o Jornal da Difusora e atenção, hein? O Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a campanha de vacinação contra o sarampo. Aqui em São Luís, a meta definida para o público-alvo ainda está bem longe de ser alcançada. Pouco mais de 48.500 pessoas se vacinaram contra o sarampo na capital maranhense este ano. É menos de 10% da estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, que espera imunizar 500 mil pessoas entre 20 e 59 anos. A baixa procura provocada pela pandemia da Covid-19 obrigou o governo federal a prorrogar a campanha até outubro. A nível nacional, a campanha foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Além do surto ativo no Brasil, tá essa baixa procura, a cobertura está bem baixa. São Luís está com um pouco mais de 48 mil pessoas vacinadas, um público aí de 500 mil pessoas, está bem preocupante. No Maranhão, em 2019, foram confirmados 6 casos da doença, que continua ativa no Brasil. Em todo o país, foram registrados mais de 18 mil casos de sarampo só no ano passado, em 526 cidades brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. São Luís não registrou nenhum caso este ano. A coordenadora de imunização de São Luís afirma que o uso de máscara por conta do novo coronavírus tem colaborado para evitar novos contágios, mas reforça a necessidade de garantir a imunização em torno de 95%. Todas as unidades, todas as salas de vacina estão com as doses disponíveis para esse público de 20 a 49 anos indiscriminadamente e para a rotina normal das outras faixas etárias. Encontramos os postos bem vazios no final desta manhã e eu aproveitei para tomar a vacina. Pois é, tá certa, André. Então, só reforçando, hein? Prazo estendido até 31 de outubro, então bastante tempo aí para procurar os postos de saúde. E termina na próxima semana o prazo para vacinação do rebanho contra a febre aftosa aqui no estado. Criadores que não cumprirem a determinação podem ser multados.
Os criadores maranhenses têm até o dia 31 de agosto para comprovar a vacinação dos rebanhos contra a febre aftosa. Em Imperatriz, os dados parciais de cobertura vacinal comprovada é de 80%, incluindo os 14 municípios que integram esta região, abaixo do mínimo exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que o Maranhão alcance o status de zona livre sem vacinação. No momento, nosso estado é livre com vacinação, né? Mas nós estamos almejando, o estado do Maranhão está almejando até 2021, final de 2021 ou 2022, o status de livre sem vacinação. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão reforça ainda que, em caso do não cumprimento dos prazos estabelecidos, o criador pode ser penalizado em multa de R$ 400 e mais R$ 5 por cabeça. O criador que ainda não comprovou deve levar a nota fiscal de compra da vacina até o escritório da AGED. Nessa época de pandemia, para que não haja aglomeração, nessa época nós estamos fazendo por agendamento e também pela internet, pelo WhatsApp, as comprovações, a pessoa que não pode vir. Muito bem, agora a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. Olha só, 1.221 pessoas foram diagnosticadas com a doença nas últimas 24 horas, isso em todo o estado. Desse total, 480 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 7.772 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 138 mil, mas, infelizmente, o número de mortes é 3.412. O número de suspeitos subiu para 5.474 e mais de 177 mil novos exames já foram descartados no estado. Lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, volto a lembrar que você pode conversar com a gente, pode deixar o seu comentário, interagir, dizer de onde está acompanhando a nossa programação. Fique à vontade, faça como o Odinei Silva, que nos acompanha diretamente de Manaus. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que partidos políticos iniciam convenções para a escolha de coligações e candidatos a partir de segunda-feira. E ainda, a FAPEMA lança coletânea de livros digitais com pesquisas realizadas aqui no Maranhão. Já voltamos com o Jornal da Difusora e começa na semana que vem o período para as convenções partidárias, para que as eleições municipais deste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o processo vai ter algumas adaptações. De acordo com o calendário eleitoral, as convenções partidárias serão realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro. As convenções partidárias são um momento importante para os partidos, porque eles vão decidir internamente quem serão os pré-candidatos que vão representá-los em projetos e programas das legendas nas campanhas. Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano tem uma novidade: é possível fazer todo o processo de forma virtual, como explica este especialista em direito eleitoral. A decisão do TSE quanto a este novo formato foi unânime. A convenção é uma fase importantíssima nos partidos, porque é o momento que a população ela conhece quem serão os candidatos, prefeito, vereadores. Dentro dessa nova logística, as convenções, o TSE autorizou as convenções virtuais. Mas a virtual não exclui necessariamente a presencial, que também será diferente dos anos anteriores. Existe um número máximo de pessoas que podem se reunir em um ambiente. Todas devem respeitar as medidas preventivas. Eventos com até 100 pessoas, elas podem já ser realizadas a partir da meia-noite do dia 28, cumprindo alguns requisitos. Por exemplo, que o espaço entre as pessoas tenha 4 metros, tem uma série de cuidados, que são cuidados que hoje, em verdade, nós já estamos, de certa forma, habituados. Não é nenhuma novidade, nada que vai impedir. E por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o horário de votação em 1 hora. Agora, as urnas das eleições municipais para o primeiro turno serão abertas mais cedo e ficarão aptas a receber votos de 7 da manhã até 5 da tarde, sempre no horário local. Outra medida anunciada pelo TSE foi reservar o horário de 7 às 10 da manhã, preferencialmente para pessoas acima dos 60 anos.
E a situação de uma família que foi obrigada a passar quase 30 horas no aeroporto aqui de São Luís após a companhia aérea se recusar a embarcar o animal de estimação despertou o debate sobre os direitos dos passageiros durante as viagens. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 24 de agosto, e registrado no aeroporto Marechal Cunha Machado de São Luís. Uma família foi impedida de embarcar quando tinha como destino a cidade de Navegantes, em Santa Catarina. No momento do embarque, funcionários da empresa aérea informaram que uma das bagagens pertencente à família não estaria autorizada a voar. Todos foram obrigados a descer. A bagagem não autorizada a viajar foi a de um cão de porte médio. Peguei a cachorrinha, coloquei ali no lado e tinha um pessoal que estava ali, eu falei para o pessoal, as câmeras estão aí, pode pedir as câmeras. Eu falei, pessoal, como não vai ter condição de ir a cachorrinha aí, eu quero pedir a vocês que vocês me ajudem aí, adotem aí, ou peçam uma ONG para adotar. Em nota, a empresa aérea Azul esclareceu que o animal de estimação estava fora dos padrões autorizados para transporte de pets. Leandro Moreira, advogado e especialista em direitos do consumidor, explica os direitos da família nesse caso. O consumidor deve verificar no site da companhia aérea se há alguma cláusula prevista, né? Se há a questão do quilo do animal, de quantos quilos, do porte, enfim. Essas regras específicas estão pré-estabelecidas. Dr. Leandro explica ainda que quem pretende viajar com os pets, existem cláusulas para o transporte legal e seguro para os animais. Ela determina que a empresa aérea deverá fornecer assistência material a essa família. Se há a questão do quilo do animal, de quantos quilos, do porte, enfim. Essas regras específicas estão pré-estabelecidas. Depois de quase 30 horas, a família conseguiu embarcar e retornar para casa, mas sem o pet. O cão foi doado para uma funcionária do aeroporto. E a Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão lançou hoje uma coletânea de livros que mostra um pouco do trabalho desenvolvido por pesquisadores maranhenses. A igualdade entre homens e mulheres é só um dos temas abordados nas 4 pesquisas lançadas pela internet. A professora Arielle conseguiu, com estudantes do ensino médio, no livro digital Mais Inclusão com Ciência e Tecnologia, analisar ao olhar maranhense o tema que é muito sensível aos dias atuais. A gente já começa a compreender e a dar uma visibilidade que a gente precisa pensar nas intervenções de políticas públicas e como que isso está sendo constituído para que ocorra esse aspecto real, né, e efetivo de inclusão. As obras, que também abordam a hanseníase, com o projeto que barateia o diagnóstico da doença, estão disponíveis na plataforma Buriti, sistema com livre acesso para divulgação de trabalhos científicos, organizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Com o intuito de colocar não só as informações dos projetos, mas também os produtos advindos a partir aí dos projetos realizados pelos pesquisadores, né, maranhenses, e também agora, né, a iniciativa de incluir essa coletânea de livros que está sendo lançada hoje. Mesmo durante a pandemia, os estudos científicos continuam sendo realizados. De casa ou no laboratório com distanciamento, os pesquisadores maranhenses levantam resultados e reflexões que independem da crise sanitária. Ela termina favorecendo uma maior difusão. Às vezes, se fizéssemos esse evento aqui de maneira presencial, teríamos aí a participação de um número, às vezes, pequeno de pessoas. Com o lançamento online, nós temos aí a possibilidade de ter muitas pessoas acompanhando em simultâneo esse lançamento. É isso, e a gente encerra com imagens ao vivo do espigão costeiro da Praia da Ponta da Areia, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite para você.